Oi, pessoal do sétimo ano. Vamos hoje conhecer um pouquinho sobre a reforma protestante ou reforma religiosa. Temos que levar em consideração que a Igreja Católica sempre foi uma instituição muito poderosa, muito rica, principalmente na Idade Média, e por volta do século XVI começa a ter alguns movimentos na Europa Ocidental, acerca de várias discussões religiosas, né, envolvendo críticas em relação ao comportamento de muitos líderes religiosos, como bispos, padres, papas, né? E vemos pessoas que se destacaram nesse processo de questionamento, como por exemplo Martinho Lutero, que era monge da Igreja Católica, e ele vai romper com a Igreja a partir do momento que afixou 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg. Ele vai fazer algumas críticas e apontamentos com relação ao poder de muitos papas, a venda de indulgências, né, que era ganhar dinheiro com o perdão do pecado. As pessoas, então, com medo, né, com temor de ir para o inferno, acabavam comprando o perdão. Dizia-se que ajudando a igreja estava ajudando a Deus, né? Então havia também um comércio muito forte de relíquias, né? Relíquias como formas de ganhar dinheiro, enganando o povo, as pessoas, dizendo que eram milagrosos, né? Eram materiais que faziam milagre. Vejam bem, objetos como, por exemplo, a palha que pertenceu à manjedoura menino Jesus, um pedaço de tecido do manto de Maria de Nazaré, um pedaço de madeira que era da cruz de Jesus Cristo. Teve um crítico e escritor, Erasmo de Roterdã, que dizia: se fosse juntar todos os pedaços da cruz de Jesus Cristo que existia como relíquia, daria para construir um navio. Bom, assim então Martinho Lutero acabou sendo um pioneiro, né, na crítica à Igreja Católica, rompendo. Ele foi excomungado, foi expulso da igreja, foi perseguido, mas ele, por exemplo, traduziu a Bíblia, que era só em latim, traduziu para o alemão, a língua germânica, né? As pessoas puderam ter acesso à leitura, né? Na Alemanha, muitos príncipes apoiaram Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele aboliu, por exemplo, os sacramentos. A Igreja Católica então tem os seus 7 sacramentos, e ele só 2 sacramentos para ele importantes, que era o batismo e a Eucaristia. Mas além de Martinho Lutero, que era uma personagem importante, né, tinha também outros líderes, por exemplo, religiosos que se destacaram, né? Teve o Thomas Müntzer, que ele pregava uma outra interpretação da Bíblia, né? Dizia que Cristo era pobre, sempre viveu entre os humildes, portanto a Bíblia tinha uma proposta para a sociedade pobre, né? Para o povo, né? O homem não pode se prender às riquezas. Então ele dizia, por exemplo, que era preciso pegar em armas, né, enxadas, foices, invadir as propriedades de senhores feudais, né, e pegar aquelas terras que deveria pertencer a todos. Isso acabou tendo conflito entre fazendeiros e senhores feudais contra essa população, que organizou um verdadeiro exército, né? Thomas Müntzer, ele foi capturado e acabou sendo morto. Teve outro religioso, o Zwinglio, né, que iniciou a reforma em Zurique, na Suíça, em 1519, e ele concordava com alguns pontos também defendidos por Lutero. Era muito mais rigoroso, proibiu a música nas igrejas e o culto dos santos, incentivava também o estudo da Bíblia e a simplicidade do culto, defendia o casamento para os padres, né? Ele também chegou a influenciar outras cidades da Suíça. Teve o João Calvino também, que era outra personagem importante na reforma. Ele dizia que algumas pessoas eram predestinadas. Aliás, ele tinha um pensamento mais ligado junto à burguesia, né? O João Calvino, por exemplo, ele rompeu com a Igreja Católica. Em 1536, ele adaptou a mentalidade burguesa, né? Ele dizia que encorajava o trabalho e o lucro, né? Ao mesmo tempo que condenava também os prazeres excessivos e os gastos. Então, os mais ricos, os burgueses, simpatizaram com as ideias de João Calvino. Ele afirmava que deveria trabalhar e orar, né? Você trabalhando de uma forma justa, você poderia enriquecer, por que não? E a Igreja Católica condenava o lucro, né? Outra
religioso? Não, mas era rei, né, da Inglaterra, que tinha poderes, rompeu com o Papa Clemente VII, né? No caso, o Papa não quis anular o casamento dele, era o rei Henrique VIII da Inglaterra. O rei Henrique VIII ele era casado com Catarina de Aragão, queria se divorciar, né? E não pôde porque a Igreja Católica não aceita o divórcio, né? O Papa Clemente II não quis anular o casamento, porém ele rompeu com a Igreja para casar então com Ana Bolena, e através do ato de supremacia, em 1534, ele criou a Igreja Anglicana na Inglaterra, né? Então nós temos os reformadores da Igreja Católica, foram os movimentos religiosos que romperam com a Igreja, e surgiram outros movimentos, outras religiões, protestantes, calvinistas, anabatistas, enfim. Então a nossa aula de hoje foi sobre as religiões, que a partir